Tem paciência, Deus te ajudará. Elas me reiteravam quase todos os dias esse aviso, porém não contei nada a ninguém para não desencorajar os homens fiéis ao rei. Assim me resignei. Chequier a Lagny-sur-Marne, ameaçada ininterruptamente pelos ingleses. Mal chegamos, soube que 400 ingleses atravessavam a Île-de-France. Fui ao encontro deles com Jean Foucault, Geoffrey de Saint-Aubin, etc. Logo que os encontramos, iniciou-se uma batalha. Quase todos morreram ou foram feitos prisioneiros. Voltamos então para Lagny. O chefe inimigo que tínhamos combatido, Frank Darras, era tão célebre por suas pilhagens quanto por sua crueldade. Ele se encontrava entre nossos prisioneiros. O bailio de Senlis e os juízes de Lagny pediam sua libertação para que fosse entregue aos rigores da lei. Como eu queria trocá-lo por um parisiense, recusei no início. Mas, sabendo da morte do parisiense, cedi às instâncias do bailio e lhe entreguei Franquet, que, após um processo de 15 dias, teve uma pena à altura das faltas cometidas. Certo dia, estando na igreja de Lagny, trouxeram um menino morto. As meninas da cidade vieram rezar diante da imagem de Nossa Senhora, para que tivesse piedade da criança, e suplicaram a Deus para lhe conceder um pouco mais de vida. Fui ao encontro delas. Quando me aproximei da criança, notei alguns sinais de vida e falei para todos que realmente ele não estava morto. Dessa forma, puderam dar-lhe o batismo. O rei se encontrava em Borges e recomendou os títulos de nobreza à minha família, como recompensa por meus serviços. As cartas de nobreza que ele nos deu abrangiam homens e mulheres. Minha família tomou o nome de Dulles e as seguintes armas: fundo azul com uma espada de prata colocada sobre ornamentos antigos, a ponta para cima, punho e copos de ouro, tendo de cada lado uma flor de lis em ouro, e sobre a ponta da espada uma coroa do mesmo metal. A tomada de Compiègne era de grande importância para os ingleses. O Duque de Borgonha tomou todas as medidas para que a cidade fosse cercada por todos os lados ao mesmo tempo. Apesar do mistério que envolvia essas decisões, fomos avisados, e entrei na cidade junto com os chantrelles. Os ingleses chegaram logo. O Duque de Borgonha se posicionou em Condin, situada a 1 légua de Compiègne. Jean de Luxemburgo, Conde de Ligny em Clary, Baldo de Noailles em Marigny, sobre o aterro junto ao rio, e Montgomery do lado oposto. Contando em tirar proveito da desordem inseparável de uma chegada, fiz uma saída à frente de 600 homens e fui atacar Marigny, local onde se encontravam Luxemburgo e outros generais. Combatemos inicialmente com vantagem, porém, as tropas inglesas vieram socorrer Baldo de Noailles. Pensamos em retirada. Como sempre, eu formava a retaguarda, às vezes posicionava-me na linha de frente e os inimigos fugiam aterrorizados. Chegando próximo à barreira, encontrei-a fechada e um arqueiro inglês mais forte que os outros puxou-me do cavalo. Imediatamente, Lionel, o bastardo de Vendôme, correu em minha direção. Sem condições para me defender, rendi-me a ele. Acusaram Flavie de ter sido o responsável por minha detenção, quando mandou fechar a barreira. Sem ser totalmente inocente, ele não foi inteiramente culpado. Logo após a chegada dos franceses, ordenou que se fechassem as barreiras, sem saber se eu tinha entrado ou não. Os soldados logo vieram lhe dizer que eu estava em mãos do inimigo, implorando sua permissão para que abrissem a barreira, o que ele recusou,
temendo que os bourguignons e os ingleses se aproveitassem disso para invadir a cidade. Todos os franceses voltaram para Compiègne lamentando sua derrota e a minha prisão. Os inimigos tiveram mais alegria do que ganho nessa batalha em razão da minha reputação de bruxa amplamente divulgada entre eles. Os soldados se abraçavam e se parabenizavam por tão bela captura. Enquanto isso, Lionel brutalmente me desarmava e conduzia a Marigny, onde confiou minha guarda a um número enorme de militares. Não era preciso tanto. Cercada por um batalhão, eu não poderia escapar facilmente. É bem verdade que ele queria também me proteger da fúria de seus soldados, que teriam me cortado em pedacinhos. Os militares vinham de todas as partes para me ver. Não ficaram encantados comigo. Eu não estava bonita nessa época. Havia cortado os cabelos após o cerco de Orleans e desde então usava-os arredondados na altura dos ombros, como todos os homens da época,